Então, vamos iniciar a nossa leitura do capítulo 25 do livro de Atos, do verso 1 até o verso 12, que diz assim: Tendo, pois, Festo assumido o governo lá daquela província, 3 dias depois, subiu de Cesareia para Jerusalém. Então, Festo estava no governo da província da Cesareia. Ele era um governante novo, né? Tinha acabado, então, de assumir aquele governo. E ele tinha acabado, então, de chegar de Roma para Cesareia. E ele foi, né, se inteirar. Nós vemos que ele vai para Jerusalém. E nós vamos ver que ele vai se inteirar. Então, quando a pessoa vai governar, ela vai se inteirar do local onde ele governa, né? Então, ele vai para Jerusalém, fazer uma reunião com os líderes judeus de Jerusalém, para justamente se inteirar do que estava acontecendo ali naquela localidade. Claro, para que ele pudesse governar com sabedoria. No verso 2 diz: E logo os principais sacerdotes e os líderes dos judeus apresentavam a Festo queixa contra Paulo e estavam pedindo para que o Festo, então, em favor desses líderes judeus, trouxesse, então, o apóstolo Paulo novamente para Jerusalém. Nós sabemos, né, nos capítulos anteriores, que o apóstolo Paulo estava lá no quartel de Herodes, em Cesareia, né, bem longe de Jerusalém. E aqui eles estavam pedindo para que trouxesse de volta o apóstolo Paulo, que estava lá. Não é que ele estava preso, né? Ele estava sendo cuidado, não era bem uma prisão. Ele podia receber os seus, ele não estava algemado, nem encarcerado, mas ele estava no quartel. Do quartel ele não saía e ficava ali sendo mantido como um cidadão também, que ele era um cidadão também romano, embora judeu. Então você vê aqui que Festo foi se reunir a esses líderes judeus. E aqui esses líderes judeus, nessa reunião com Festo, recém-chegado, eles quiseram se aproveitar da ignorância de Festo, né? Então, ó, recém-chegou, então vamos pedir para ele trazer o apóstolo Paulo aqui para a gente, né? Julgar o apóstolo Paulo que está lá preso. Imaginando, né, que Festo provavelmente deixaria, porque assim, ó, nós vamos ver que Festo, ele estava ali por Roma, porém, ele para se manter, ele tinha que ter um bom governo e ele precisava para isso também da liderança judaica. Então, ele meio que tinha que agradar os dois lados. Claro que ele tinha que agradar muito mais a Roma, mas também não podia deixar tão desgostosos assim os líderes. E os líderes se aproveitaram disso e pediram, né, para que trouxesse o apóstolo Paulo para Jerusalém, armando eles cilada para o matarem ao apóstolo Paulo na estrada. Então, vê novamente, uma segunda vez, líderes judeus, incrédulos, né, porque nós sabemos que não eram todos os judeus incrédulos, não. A maior parte dos judeus acreditavam sim que Yeshua, Jesus, é o Messias. Porém, a liderança, muitos da liderança não acreditavam. E não acreditavam que Jesus, Yeshua, é o Messias. Então, esse da liderança queriam novamente armar uma cilada. Lembram lá no capítulo 23, que inclusive fizeram voto de jejum, que eles não iam comer enquanto não matasse o apóstolo Paulo? Então, os mesmos aqui novamente não estão propondo um jejum, porque já deram, né, com a cara no muro, porque não tem como, né, se eles realmente levassem a cabo o que eles tivessem jurado, eram já para estar mortos de fome, porque o apóstolo Paulo ainda está vivo, já se passaram 2 anos, mas agora eles querem continuar com o intuito de matar o apóstolo
e fazer uma cilada, achando, né, que esse Festo deixaria o apóstolo vir a cavalo com pequenos soldados romanos e assim eles pudessem matar. Então, novamente, nós vemos aqui que eles não se arrependeram, eles continuam no mesmo intuito. Mesmo o apóstolo há 2 anos no quartel em Cesareia, bem longe de Jerusalém, ainda assim pretende matar. Isso vai contra a Torá, vai contra os mandamentos do próprio Eterno. Verso 4. Festo, porém, respondeu que Paulo estava lá em Cesareia detido e que ele mesmo, muito em breve, o próprio Fausto, iria para Cesareia. E, portanto, disse ele, os que dentre vós aí, líderes, estiverem habilitados, então que venham comigo. Então, vocês aí que são juízes, estão habilitados a julgar, então e querem acusá-lo de alguma coisa, então eu vou para lá e vocês vêm comigo. E havendo contra esse homem qualquer crime, se eu ver que tem algum crime realmente que esse homem praticou, o apóstolo Paulo, aí vocês podem acusá-lo. Verso 6. E não se demorando entre eles mais de 8 ou 10 dias. Então, Festo ficou ali por 8, 10 dias, tempo suficiente para ele se inteirar do que estava acontecendo. Não só desse fato, né, mas outros fatos também ali que ele teria então que estar governando. Então ele desceu para Cesareia, como ele falou depois desses dias, e no dia seguinte, ele se sentou no tribunal, porque foram junto com ele esses líderes judeus incrédulos, né, que queriam a morte do apóstolo Paulo. Então, no dia seguinte mesmo, ele já ordenou, já foi feito ali um tribunal, e ele já estava ali para julgar, junto com o apóstolo Paulo. Ele foi trazido, porque em Roma tem-se aqui nessa época a lei que teria que ter, né, um tribunal, um júri qualificado, também a acusação, mas também a pessoa e a defesa. Então, ele montou todo esse tribunal, conforme decreto romano, mesmo porque o apóstolo Paulo, além de ser judeu, também tem cidadania romana. Então, ele tinha que ter muito cuidado, porque qualquer acusação injusta, né, qualquer decisão, qualquer condenação injusta a um cidadão romana não seria perdoada. E aí até o próprio Festo se veria em maus lençóis. Então, ele montou tudo correto. Verso 7. Comparecendo, então, o apóstolo Paulo, rodearam o apóstolo Paulo os judeus incrédulos. Aí que mora o perigo, né? Lembram-nos outras vezes que foi armado esse tribunal, inclusive bateram e espancaram no apóstolo Paulo. Então, aqui eles já rodearam o apóstolo Paulo. Então, você já vê aqui a intenção do mal, A pessoa comparece para sua defesa e só o fato de ver a pessoa, eles já querem se amutinar contra a pessoa. Então, eles rodearam, eles desceram de Jerusalém até Cesareia com esse intuito mau, trazendo muitas graves acusações contra o apóstolo Paulo. Porém, eles não podiam provar nenhuma delas, porque é impossível provar algo que jamais aconteceu. E aqui você vai ver que Lucas, provável escritor aqui do livro de Atos, ele não vai descrever tintim por tintim as acusações, mas eram as mesmas, né? As mesmas de todos os livros que relatam o apóstolo Paulo e as acusações, até mesmo aquelas mesmas acusações que eram usadas contra Yeshua, contra Jesus, também eram usadas contra o apóstolo Paulo e outros, né? Então, aqui ele não descreve as acusações, ele dá meio que um resumo no verso 8. Então, eles faziam essas acusações sem poder provar. Isso é lashon hará, né? Você falar mal de alguém, não provar, é lashon hará, você está denegrindo, você está caluniando, difamando. Você vê que eles que deveriam guardar a Torá, as leis de Hashem, eles mesmos quebravam.
até mesmo fazendo o próprio Lashon Hará. Então, no verso 8 diz, Paulo, porém, defendendo-se, proferiu as seguintes palavras, nenhum pecado eu, apóstolo Paulo, nenhum cometi contra a lei dos judeus, contra a Torá, nenhum. Porque o apóstolo ensinava a Torá e ele guardava a Torá. Ele fazia todas as leis da Torá, ele se esforçava para isso. E aí ele estava combatendo quem? Os fariseus, os mestres da lei, né? Não todos os fariseus, mas aqueles que eram incrédulos. Porque até mesmo dentro do partido farisaico, entre os fariseus também tinha os que criam que Jesus, Yeshua, é o Messias, e tinha também os que não criam que Jesus, Yeshua, era o Messias. A prova disso é o próprio apóstolo Paulo, fariseu. O apóstolo Paulo é fariseu e ele é crente. Ele crê que Jesus, Yeshua, é o Messias. Porém, alguns outros não. Né? Então, ele também estava contestando esses fariseus descrentes, incrédulos. Ele também falou, nem também cometi qualquer coisa contra o templo, contra lá o templo fixo, que havia ainda, né, o templo lá na época dele, né, lá em Jerusalém, que só foi derrubado no ano 70, né? Então aí você vê, nem contra o templo, quem que ele está combatendo aqui? Ele está combatendo os saduceus incrédulos, porque Yeshua falou, né? Jesus falou, destrua esse templo em 3 dias, eu reconstruo. Yeshua estava falando do seu templo, do seu corpo. Mas tu vê aqui os saduceus e sacerdotes usando isso contra o apóstolo Paulo também. Né? Como ele apregoava Yeshua, Jesus, que é o Messias, então tudo que Yeshua Messias falou colocavam na conta também do apóstolo Paulo, mas em nenhum momento, nem Yeshua, nem o apóstolo Paulo, em nenhum momento foi contra o templo. Pelo contrário, quando ele foi pego para ser preso, ele estava justamente no templo fazendo o voto de nazireato, né? Estava orando em orações, fazendo voto, cumprindo o mandamento da Torá. E a outra é que o apóstolo Paulo, a terceira acusação, ele fala, eu também não fiz nada contra César, não, nada contra as leis romanas. Nós sabemos que todo judeu, aonde ele está inserido, em qualquer país que ele seja até hoje, ele não atenta, né, contra as leis daquele país também. E nem o apóstolo Paulo em nenhum momento fez isso. Então ele também se defendeu dos romanos incrédulos. Então você vê, né? Mais uma vez o apóstolo Paulo se defendendo de calúnias infundadas e sem prova nenhuma. Verso 9. Então Festo, que estava ali julgando, querendo assegurar o apoio também dos judeus, que ele precisava, como nós vimos, respondeu ao apóstolo Paulo, queres tu subir então a Jerusalém e ser ali julgado então por mim a respeito dessas coisas com os seus irmãos judeus? Provavelmente, né? Disse Paulo, porque ele tinha direito como todo cidadão romano. E ele também tinha recebido a missão, através de Yeshua, o propósito dele, que deveria ir para Roma. Então, sabiamente, né, inspirado pelo Espírito Santo, o apóstolo Paulo diz, estou perante o tribunal de César, Roma, onde convém que eu seja julgado, porque ele era, como eu falei, cidadão romano. E todo cidadão romano tem o direito de ser também, podia estar apelando, né, para César. Nenhum agravo eu, apóstolo Paulo, pratiquei nem contra os judeus, nem contra Roma, né? Como tu bem sabes. Então, Paulo quer ir para Roma e já está ciente das artimanhas aqui, até mesmo de Festo. Você vê como o Espírito revela. Olha o que o apóstolo Paulo vai falar no verso 11. Caso, pois, Festo, tenha eu, apóstolo Paulo, praticado algum mal ou algum crime que eu seja digno de morte, eu estou pronto, sim, para morrer. Agora, se pelo contrário, não são verdadeiras essas coisas que eles me acusam, porque eles não estavam provando nada, só falando da boca para fora. Então, ninguém
para lhes agradar também, ou ser agradável a estes aí, pode me entregar a eles. Então, o apóstolo Paulo percebeu, através do Espírito Santo, com certeza, que Festo fazendo isso, perguntando, queria, na verdade, agradar aqueles judeus incrédulos e entregar o apóstolo Paulo àqueles judeus incrédulos que com certeza iriam matá-lo. Já queriam fazer emboscadas novamente, muito mais queriam matá-lo. Então, Festo já percebeu, opa, esse Paulo aí não é bobo não, ele já percebeu que eu queria só agradar aos judeus e entregá-lo. Ele está esperto, ele está sabendo o que eu estou pensando. Então, até mesmo que passava na cabeça de Festo, foi descortinado pela resposta do apóstolo Paulo. Né? Ele falou, olha, se eu tiver errado, então eu estou pronto para morrer. Mas, se você quiser agradar eles, me entregar a eles sem provar que eu estou errado, você não pode fazer isso, porque eu sou cidadão também romano. Então, a lei aqui de Roma estava acima da lei judaica, né, para esses soldados, para Festo. Então, ele deixou bem claro isso, né, para Festo, que ele estava ciente. E, claro, o apóstolo Paulo não estava sozinho, ele recebia visitas do sobrinho, dos parentes e outras pessoas que iriam falar caso ele fosse acusado injustamente ou entregue aos judeus e os judeus os matassem. Porque aí, né, ia sobrar para o Festo. Então, ele apelou para César. E o Festo fala, então, como você apelou para Festo, perdão, o Alex aqui me corrigiu, isso mesmo. Como você apelou para César, então, para César você vai ir. Então, como você está pedindo para ser julgado por César, é um direito de todo cidadão romano, e você também tem cidadania romana, então você vai para César. Isso significava que ele iria para Roma. Então, justamente aquilo que Yeshua Jesus falou para ele à noite ao lado dele, olha, eu quero que você vá para Roma. Convém que você vá agora para Roma e pregue para Roma, porque Roma era o centro do mundo e tudo que era falado em Roma ia para os 4 cantos da terra. Então, esse é o intuito, era isso realmente, e ele fez de forma sábia aquilo que Yeshua, seu mestre, falou. Então, você vê o apóstolo Paulo aqui obedecendo em tudo, né, ao Messias, a Yeshua. Então, vamos continuar lendo o livro de Atos, capítulo 25, do verso 13 ao verso 22, que diz assim: passado alguns dias, o rei Agripa II, tá? Aqui é o rei Agripa II. Esse rei Agripa II é filho, já nessa época aqui, do falecido Herodes Agripa I. E Berenice chegaram a Cesareia, a fim de saudar Festo. Então, só para vocês saberem, né? Esse rei Agripa II, com a sua esposa Berenice, foi saudar a Festo. Para vocês saberem, ele era filho, então, de Herodes Agripa I e Berenice também. Era filha do falecido Herodes Agripa I. Então, Agripa e sua esposa, eles eram irmãos e tinham um relacionamento incestuoso. Inclusive, eles eram irmãos, tanto Berenice quanto o Agripa II, eles eram irmãos de Drusila, que é a terceira esposa do rei Félix, lembram? Então, aqui você vê, né, eram judeus. O Agripa II é judeu, o Herodes Agripa I, falecido judeu, Berenice judia, Drusila judia. E eles num casamento incestuoso. Então você vê como também havia isso. Alguns, não todos, alguns judeus querendo poder, né, ser rei, ser colocado como rei, como autoridade, eles aderiam, alguns deles, ao sistema de Roma, à vida de Roma, idólatra mesmo. Roma era uma loucura, né? Eram homens com homens, aí são os moçoilos, né? Famosos,
do ensino de Roma, da vida de Roma pagã, a Roma pagã dessa época. E aí você vê também os incestos, né? Casamento entre irmãos, um casava com o outro, como a Drusila já foi casada com um, separou, casou com outro, que já teve até 3 esposas. Então você vê a imoralidade sexual, a idolatria que estava nesses líderes, embora eram judeus, né? Mas eram colocados por Roma. Claro, desde que eles estivessem no sistema de Roma, agradando a Roma, fazendo o que Roma quer. Então, infelizmente, também tinha esse lado, né? Como nós vemos aqui, vemos de uma forma muito triste, né? Isso é algo assim, algo demoníaco, né? Demoníaco. E aí, verso 14 diz, então eles foram ali, provavelmente, né? Ver também a sua irmã Drusila, o rei Félix, saudar ali a Festo. E como eles ficaram ali por mais dias, eles até se demoraram, eles estenderam a sua estadia ali, Festo expôs então ao rei Agripa o caso do apóstolo Paulo, dizendo, olha, o Félix deixou aqui preso um certo homem, esse apóstolo Paulo, a respeito de quem os principais sacerdotes lá de Jerusalém e os anciãos dos judeus apresentaram uma queixa contra ele. Estando eu, então, em Jerusalém, numa reunião com os líderes de Jerusalém, eles me apresentaram essa queixa contra esse homem, pedindo, inclusive, que eu o condenasse à morte. Verso 16. E a eles, então, em reunião, a esses líderes judeus e anciãos, eu respondi que não é costume dos romanos condenar quem quer que seja sem que o acusador, sem que o acusado tenha presente os seus acusadores e também possa se defender-se da acusação. Você vê que eles se preocuparam em falar que não é costume romano, mas muito mais do que romano, nós sabemos, né, irmãos e irmãs, que não é costume da Torá também, que as pessoas sejam julgadas sem um tribunal idôneo, né, sem o acusador, juntamente com a defesa, estarem juntos. Mas você vê que a preocupação deles não era a Torá ou as leis de Deus, mas a preocupação deles, embora eles são, sim, judeus, porém eles estão lá com o pezinho em Roma, preocupados com Roma, claro, né? Porque qualquer pessoa que se fosse contra Roma aqui morria mesmo, né? Então você vê a degradação de alguns dos judeus que se venderam para Roma em troca de poder. Verso 17. De sorte que, chegando eles aqui juntos comigo em Cesareia, sem nenhuma demora, porque foi logo no dia seguinte, nós nos assentamos no tribunal e eu determinei que fosse trazido então o apóstolo Paulo para julgamento. E levantando-se então os acusadores, nenhum delito eles referiram dos crimes de que eu até mesmo já suspeitava que eles iam falar. Então eles falavam, mas eles não provavam também. Verso 19. Traziam contra então ele, apóstolo Paulo, algumas questões até mesmo referentes à própria religião judaica. A religião deles, ele fala, a religião deles. Nós estamos vendo ele falar com Agripa, um judeu, com Berenice, uma judia, e falando que esses judeus líderes estavam acusando o apóstolo Paulo, que também era judeu, da religião deles. Então deixa bem claro que aqui o Agripa, Berenice, eles não estavam mais na fé da própria Bíblia, né? Eles já estavam na fé de Roma, porque eles até julgavam a fé judaica
como fé deles, dos outros, não desses, né? Que são também judeus. É algo assim inacreditável. Então, particularmente, também eles estavam trazendo questões a um certo morto, chamado Yeshua, Jesus. Ele fala um certo morto como se ele não soubesse de quem se tratasse. Mas é claro que todos sabiam nessa época quem é Jesus, Yeshua. Ele fez milagres por toda Jerusalém, Cesareia, por onde ele ia. Então, como é que pode falar um certo morto? Aqui falava um certo morto não por desconhecimento. Eles sabiam quem era Yeshua, Jesus. Mas eles falavam de uma forma de desprezo. Um certo morto aí, aquele lá chamado Jesus, Yeshua. Entendeu? Então, você vê aqui que coisa, né? Que horror. E que Paulo, inclusive, afirmava que estava vivo. Então, nós estamos sabendo, né? Que ele está falando aqui praticamente também dos saduceus, que falavam que não existia a ressurreição dos mortos e que Yeshua, Jesus, por isso, não poderia estar vivo, porque ele morreu e quem morre não ressuscita. Mas Paulo afirma, sim, que ele ressuscitou e estava vivo. Então, ele está falando isso aqui, né? Está declarando isso. No verso 20 diz, estando eu perplexo, então ele estava perplexo, ele não estava indignado, não, ele não tinha tomado uma postura, ele estava apenas perplexo, quanto ao modo de investigar estas coisas. Então, ele estava vendo que as investigações que estavam sendo feitas pelos judeus e de como eles acusavam, ele estava perplexo, porque eles acusavam sem nenhuma prova. Isso é algo assim ridículo, porque eles estavam acostumados com tribunais, com acusações e provas. Mas ele estava perplexo com a forma de não terem provas, está acusando sem provas. Então, perguntei-lhes se queriam ir a Jerusalém, para ser ali então julgados a respeito disso. Verso 21. Mas, havendo Paulo apelado para que ficassem, então, em custódia para o julgamento de César, então eu ordenei que o apóstolo Paulo, que aqui é acusado, continuasse então detido até que eu enviasse a César, a Roma. E aqui também você vê também, além de estar perplexo com acusações sem prova, ele também estava contando toda a história para o Agripa, que também julgava, né, vivia em tribunais julgando as pessoas, até mesmo para que se o Agripa visse que ele tinha feito alguma coisa, ele tivesse tempo ainda de corrigir. Também há um certo temor, um certo receio aqui do Festo, né, em fazer algo de errado que depois Roma pode vir para cima dele também. Então você vê uma forma dele contar por perplexidade, mas também querendo saber a opinião, né, de Agripa. Então, verso 22, Agripa disse a Festo, depois de escutar tudo o que tinha acontecido, tudo que Festo tinha feito, então ele fez uma conclusão, o Agripa, e disse, esse Agripa, mais uma vez, não é Herodes Agripa I, é o filho de Herodes Agripa I. Esse é o Agripa II, casado com a sua irmã Berenice. Eu também gostaria de ouvir esse homem. Então você vê que ele não conseguiu formular muito bem o que estava acontecendo. Talvez ainda tivesse dúvida de alguma coisa ou até mesmo o interesse de saber sobre isso. Ele falou sobre esse tal de Jesus, Yeshua, que mataram, porém ele ressuscitou e está vivo? Então, uma forma também de querer saber. Eu quero saber disso. Eu quero, porque quem é que não quer saber, né, de alguém que morreu e foi ressuscitado e está vivo? E todos os ataques que estava sofrendo também, por conhecer também os judeus, porque ele também eram judeus, ele se interessou muito mais por ouvir a Paulo. Tu vê, ele não falou em nenhum momento, eu também gostaria de ouvir os acusadores, esses líderes judeus, né, e os anciãos. Não, pelo contrário.
Ouvindo toda aquela história, ele queria escutar o apóstolo Paulo. Teve interesse, chamou a atenção. E então, amanhã, respondeu Festo, né? Então, amanhã, Agripa, eu vou mandar trazer o apóstolo Paulo e ele vai falar com você. E você vai ouvir da boca dele, né, a sua defesa e o que de fato está acontecendo pela voz desse homem que diz que aquele que morreu, Jesus, Yeshua, está vivo. Então, vamos continuar os últimos versos para concluir o nosso estudo do livro de Atos, capítulo 25, do verso 23 até o 27, que diz assim: de fato, no dia seguinte, vindo então Agripa II e sua esposa Berenice, com grande pompa, tendo eles entrado na audiência, juntamente com oficiais superiores e homens eminentes da cidade, lá de Cesareia, o apóstolo Paulo foi trazido por ordem de Festo. Então você vê aqui que nesses 2 anos que o apóstolo Paulo está ali, até mesmo os tempos anteriores que ele está ali, ele está pregando para estes. Temos pessoas romanas ali? Sim, tem pessoas romanas, mas também judeus que estavam no poder junto com Roma e tinham declinado, né, da Torá, da fé do Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Tinham se vendido para Roma, até mesmo se prostituído junto com Roma, né? Então aqui, provavelmente, né, creio eu, que não tem como a pessoa também escutar o apóstolo Paulo e nada acontecer. Então, provavelmente, muitos ali também foram ganhos, né? Aqui a palavra não fala, mas creio que sim. Então, ali estavam todas essas autoridades de Roma e, né, de judeus, juntos com Roma. E no verso 24 diz: então disse Festo, rei Agripa, aqui é o rei Agripa II, e todos vós que estáis presentes conosco, vem este homem, o apóstolo Paulo, por causa de quem toda a multidão dos judeus recorreu a mim. Então não eram poucos líderes de Jerusalém, né, que recorreram a ele. Ele fala multidão, tanto em Jerusalém como aqui, clamando que não convinha que ele vivesse mais. Que eles falaram, né, que ele queria que ele fosse condenado à morte. Porém, eu achei que ele não praticou nada de mais passível de morte. Entretanto, tendo ele apelado para o imperador César, lá de Roma, que é o maioral de Roma, né? É o líder maior de Roma. Então, eu resolvi enviar ele ao imperador, porque ele também tem cidadania romana. Então, como todo também cidadão romano, tem direito a apelar para o imperador César. É um direito, né, de todo cidadão romano. 26. Contudo, a respeito dele, nada tenho de positivo que eu possa estar escrevendo para o soberano César. Por isso, eu o trouxe na presença de todos vocês, até mesmo na tua presença, Agripa. E, mormemente, a tua, né, rei Agripa. Estavam todos ali, né? Então, ele falou com todas as autoridades ali. Para que feita, então, essa arguição, essa reunião agora aqui, tenha eu alguma coisa que escrever para o imperador de Roma, porque eu também não poderia estar enviando o apóstolo Paulo para o imperador Roma sem deixar algo escrito, para deixar a par, né, César, então, do que estava vendo e qual motivo que ele estava sendo enviado. Então, ele teria alguma coisa para escrever também, não poderia mandar alguém com carta vazia. Tinha que ir com uma carta de recomendação, por que estava sendo mandado, do que se tratava. E ele estava sem saber o que escrever nessa carta e pedindo ali ajuda, né? E verso 27, para concluir, diz: porque não me parece razoável eu enviar um preso sem mencionar ao mesmo tempo em carta as acusações que estão falando contra ele. Então, o que eu vou colocar aqui para César? Eu vou colocar que eles estão acusando ele contra o templo judeu,
que o César, a autoridade de Roma, quer saber do templo judaico? Nem é a fé, né, de Roma, nem do imperador. Então, o que eu posso estar escrevendo aqui? Até mesmo porque, como eu falei, estou repetindo várias vezes, o apóstolo Paulo é cidadão judeu, ele é judeu, ele nasceu, ele é judeu, porém, ele também tem cidadania judaica. Então, ele não poderia também mandar alguém que está ali meio que detido, entre aspas, como cidadão romano, sem ter algo para acusar também. Mas ele falou até então, mas eu não tenho nada para acusar ele agora, como é que eu faço? Como é que eu vou mandar ele se não tem nada para acusar ele de pedido de morte? Então aqui é meio que um pedido de socorro, né? Um pedido de socorro. Ele queria sim agradar também aos líderes judeus, porém não podia esquecer que se ele fizesse algo de errado, o imperador ia mandar cortar a cabeça dele, do próprio, né?